Olá, na aula de hoje, a aula 3B, nós vamos falar sobre countries and nationalities, países e nacionalidades. Vamos começar apresentando os principais countries, nationalities e suas respectivas languages, línguas. Repeat. Brazil, Brazilian, Portuguese. Argentina, Argentinian, Spanish. Mexico, Mexican, Spanish. The United States, American, English. So, the language in the United States is English. Canada, Canadian, English, and French. England, English, English. France, French, French. Prosseguindo, nós temos Spain, Spanish, Spanish. Italy, Italian, Italian. Greece, Grécia, Greece, Greek, Greek. Germany, German, German. Germany é Alemanha, Germany. Portugal, Portuguese, Portuguese. Russia, Russian, Russian. China, Chinese, Chinese. E para finalizar, temos esse outro lado da tabela. Japan, Japanese, Japanese. Australia, Australian, English. Iraq, Iraqi, Arab. South Africa, South African, English. E por fim, Egypt, Egyptian, Arab. From significa de, é a preposição de, relativa à procedência. Dizemos aqui, por exemplo, a cantora é do Canadá. Notem que é procedência, portanto, the singer is from Canada. Do Canadá. From Canada. Sem o artigo the antes de Canada, porque temos aí um nome próprio. Um outro exemplo. Os professores são do Brasil. The teachers are from Brazil. E vale ressaltar que aí nós temos are, porque o sujeito the teachers, os professores, equivale a they. Então, they are from Brazil. The teachers are from Brazil. Se quiséssemos perguntar, ficaria Are the teachers from Brazil? E para negarmos, the teachers are not from Brazil. Bem fácil. O que não é possível é from the Brazil, porque Brazil é nome próprio. Para perguntarmos de onde, ou seja, perguntarmos sobre procedência, nós vamos utilizar where, from. Vamos iniciar a pergunta com where e encerrá-la com from. Por exemplo, de onde você é? Notem, where are you from?
iniciamos com where e encerramos com a preposição from. Então, where no começo da pergunta e from no final significa de onde. E ainda assim, temos uma interrogativa. Já que é uma interrogativa, o verbo to be, no caso are, vem sempre imediatamente antes do sujeito, no caso you. Where are you from? Um outro exemplo. De onde os garotos são? Esse de onde, eu vou começar com where e terminar com from. Where are the boys from? Where are the boys from? Bem fácil. Eu poderia responder, por exemplo, they are from Rio de Janeiro, por exemplo. More examples. Where is Obama from? De onde Obama é? Notem que eu estou perguntando com where no começo e from no final. De onde? E eu respondo, he is from the United States. From the United States. Esse the, ele não está antes de um nome próprio. Ele faz parte do nome do país, que é the United States. Por isso, inclusive, ele é escrito com T maiúsculo. Where is President Dilma from? She is from Brazil. She is from Brazil. Questions about nationalities. Perguntas sobre nacionalidades. Temos aqui, por exemplo, is she Canadian? Ela é canadense? Notem que é uma pergunta, portanto, o verbo to be antes do sujeito, no caso, is she Canadian? Canadense? Percebam também que eu estou escrevendo a nacionalidade, no caso Canadian, com letra maiúscula. Porque em inglês, países, línguas e nacionalidades são sempre escritos com inicial maiúscula, em qualquer posição da oração. Então, no, she is not Canadian. She is French. Ela é francesa, por exemplo. She is French. Are you Argentinian? Are you Argentinian? Você é argentino? E você responde, no, I am not Argentinian. I am Brazilian. I am Brazilian. E notem mais uma vez que as nacionalidades estão escritas com letra maiúscula. Nacionalidades são adjetivos, ou seja, são características, e, portanto, vêm sempre antes de substantivos quando os qualificam. Brazilian, Italian, American. As nacionalidades são características como alto, baixo, rico, pobre, e, portanto, são sempre colocados antes dos substantivos. Por exemplo, um garoto francês. Notem, garoto francês. A French boy. A French boy. Uma mulher egípcia. An Egyptian woman. Mulher egípcia, Egyptian woman. Notem que o adjetivo vem antes do substantivo woman. E note também que o artigo indefinido, no caso a ou an, ele varia de acordo com a palavra que vem logo em seguida, a palavra que o segue. Por exemplo, ela é uma atriz mexicana. Observem, atriz mexicana. Vai ficar Mexican actress. E no caso, o artigo indefinido concorda com Mexican. She is a Mexican actress. A Mexican actress. Estou usando o artigo a porque a palavra que vem em seguida inicia com som de consoante. Mexican. Porém, se eu disser, meu amigo é um engenheiro australiano. Notem, engenheiro australiano, portanto, Australian engineer. My friend is an Australian engineer. No caso, eu utilizo o artigo an, porque a palavra que vem logo em seguida inicia com som de vogal. Australian. An Australian engineer.
Se quiséssemos colocar essa oração na interrogativa, nós pegaríamos o verbo to be, no caso is, e colocaríamos imediatamente antes do sujeito, my friend, ficando is my friend an Australian engineer? E se quiséssemos negar, diríamos my friend is not an Australian engineer. Bem simples, não? Questions. Perguntas. Ela é uma dançarina russa? Notem, dançarina russa. O adjetivo russa, a nacionalidade, que no caso é um adjetivo, vem antes do substantivo dançarina, dancer. Is she a Russian dancer? Is she a Russian dancer? E aqui, mais uma vez, estamos colocando o verbo to be imediatamente antes do sujeito she, porque trata-se de uma pergunta. Se eu quisesse responder afirmativamente, eu diria yes, she is a Russian dancer. Se eu quisesse dar uma resposta negativa, seria no, she is not a Russian dancer. Ela é uma dançarina da Rússia. Notem que da Rússia não é um adjetivo. Portanto, não vem necessariamente antes do substantivo dancer. Fica, is she a dancer from Russia? Is she a dancer from Russia? Bem fácil. Você é brasileiro ou italiano? Are you Brazilian or Italian? Are you Brazilian or Italian? Você é um estudante brasileiro ou italiano? Notem, estudante brasileiro ou italiano. No caso, a característica ou características vem antes do substantivo que qualificam, no caso, estudante. Portanto, are you a Brazilian or Italian student? É bem fácil. No caso, o que nós temos de ficar mais atentos nessa aula é com relação à memorização dos countries, nationalities and languages, que após esse vídeo, o seu professor vai lhe orientar, vai pedir que vocês pronunciem essas palavras e ajude-os a memorizá-las. Vamos para os nossos verbos do dia. Today's verbs. O primeiro verbo é o verbo to believe, acreditar. To believe. Eu acredito que ele é do Japão. I believe that he is from Japan. Uma oração realmente muito simples, porque ela é literal, palavra por palavra. I believe that he is from Japan. Se eu quisesse dizer, eu acredito que ele é japonês, ou que ele seja japonês, seria I believe that he is Japanese. O verbo to think. Repeat. To think. Pensar ou achar. Nós achamos que ela é uma professora italiana. We think that she is an, observem, professora italiana, Italian teacher. We think that she is an Italian teacher. E notem também que eu estou utilizando o artigo an, em an Italian, porque Italian, que é a palavra que vem logo após o artigo, ela inicia com som de vogal, an Italian teacher. Para finalizarmos, temos o verbo to like, gostar de. To like, gostar de. Por exemplo, você gosta dos Estados Unidos. You like the United States. You like the United States. Se eu quisesse dizer eu gosto de pizza, bastaria dizer I like pizza, sem colocar preposição nenhuma, porque o próprio verbo to like já significa gostar de.
É bem fácil. Então, agora você está pronto para fazer seus exercícios. O professor está presente para tirar suas dúvidas e corrigi-lo assim que você terminá-lo. Caso deseje informações adicionais, contate-nos acessando www.dynamic1ano.com.br. Bye and see you next class.